Agora que nós vimos alguns instrumentos ópticos construídos pelo homem, deixa eu mostrar para vocês o instrumento óptico mais fantástico que não foi construído pelo homem. Foi construído pela natureza, né, com ajuda externa provavelmente, mas não importa, que é o olho humano. O olho humano é um instrumento fantástico. Nele temos elementos praticamente refrativos, né, são lentes, e elementos absorptivos, que dão a condição de você captar pontos e formar a imagem que obviamente é lida apenas pelo nosso sistema nervoso, pelo cérebro, né? E interpretado adequadamente. O olho, não tem dúvida que é a nossa maior conexão com o mundo externo. Uma imagem, para ser descrita, ela tem tantos detalhes que você é capaz de pegar, que para descrever por escrito ou faladamente uma imagem que você vê numa fração de segundo, você precisaria horas e horas de escrita ou de fala para poder descrever. Então, o nosso mundo seria diferente se a nossa percepção não fosse tão perfeita como é o olho. O olho ele tem várias partes, vários componentes com funções distintas, né? E ele não é um instrumento rígido, ele é um instrumento adaptável. É por isso que nós somos capazes de enxergar tão pertinho ou longe, né? Ele sempre é adaptável. Até o momento que ele perde um pouquinho esse poder, é quando começam as complicações que normalmente vêm com a idade, porque os músculos que são capazes de comandar essa mudança geométrica do olho perdem um pouco o seu poder. Bom, vamos falar do olho e da visão. Deixa eu dizer para você que a visão ela é composta de duas partes, né? Eu divido a visão na imagem e nas cores. Essas são duas coisas. O mundo não é branco e preto. Para alguns é. Bom, para alguns ele só é preto, mas em geral ele é branco e preto de intensidade, mas ele é colorido. E o olho, os detetores, a imagem, tudo isso tem muito a ver com as cores. Nessa aula de hoje, nós vamos nos ater apenas à imagem, a parte que nós aprendemos que é formação de imagem a partir de objeto. Em aulas futuras, nós vamos falar sobre as cores e as sensações, que é uma parte diferente do olho e que leva a uma interpretação totalmente distinta que nós temos que aprender. Então, não há dúvida da importância que o olho tem, tá certo? E na nossa aula eu fiz a gentileza de colocar aqui para vocês alguns links que você pode ir na internet e, obviamente, ler mais, estudar mais, tudo isso que eu estou falando aqui e, quem sabe, numa riqueza de detalhes ainda maior do que eu vou ser capaz de fazer nesses 20 minutos. Então, além dele ser importante, ele sofre determinadas anomalias e só foi com o entendimento da ótica, o homem, quando ele aprendeu que o olho era um instrumento óptico, mesmo que de uma forma muito rudimentar, ele foi capaz de interferir e agir para corrigir determinados defeitos do próprio olho. Do ponto de vista fisiológico, o olho ele é dividido em várias partes. Nós temos, primeiro, ele é envolvido por essa parte branca que a gente vê, que é chamado de esclera ou esclerótica. Essa é uma camada, uma membrana, que normalmente não é muito flexível, ela é até bastante dura, branca, então ela tem uma composição bioquímica que deixa ela branca, espalha a luz de forma fantástica, né? Então ela é envolvida por isso, essa é a parte mais externa do olho. Além disso, ela tem uma parte anterior, transparente, que é a janela de entrada da luz, que é chamada córnea. Então essa parte transparente mais externa é a chamada córnea. Aí ela tem uma conexão que é o nervo óptico, que é quem vai pegar a imagem que vai ser formada no fundo, que é onde nós chamamos de retina, e levar essa imagem para o cérebro. Nós temos também um elemento óptico importante no olho, que é chamada íris. Íris, ele é um elemento de controle da intensidade luminosa.
né? O olho, ele tem lá uma reação fotoquímica que vai, de alguma maneira, gerar sinais para serem interpretados. E esse sinal, às vezes, chega muita luz para ser convertido em química e daí convertido em sinais elétricos que vai para o cérebro. E aí, então, você perde o poder. Quando você olha para o sol, você não é capaz de ver mais nada. Você satura tudo, tá certo? Então, existe um elemento mecânico, praticamente, que regula a quantidade de luz capaz de entrar. Essa é a função da íris e é, talvez, assim, o elemento de resposta mais rápida que nós temos mecanicamente no olho, né? Bom, nós temos o cristalino, é uma lente biconvexa, que separa o olho em duas partes, na verdade. Esse aqui é o cristalino. Então, é uma lente biconvexa. Eu diria que a primeira lente importante que tem aqui, embora a córnea também tem, como ela tem índice de refração, ela funciona também como um elemento óptico importante. Mas o cristalino, ele separa em duas partes. A anterior, que é cheia de um líquido transparente, que é o humor aquoso. Ali é um líquido mesmo. E a posterior, que é essa aqui, que é cheia de um material, que eu botei gelatina, entre aspas, mas ele é meio viscoso, que é chamado humor vítreo. Também transparente, claro. O olho funciona com transparência. Caso contrário, a luz não poderia se propagar e sofrer os desvios através da refração, que são importantes para formar a imagem do fundo do olho. Certo? O índice de refração do humor vítreo e do humor aquoso é praticamente o índice de refração da água, que é mais ou menos 4/3 ou 1,33. Nós temos também uma parte chamada coroide, que é uma camada rica em vasos sanguíneos que fica na parte... ela irriga essa parte toda aqui e vai, inclusive, irrigar músculos que são importantes para mudar a adaptação. Nós temos agora o sensor do olho. Então, tudo isso que eu falei para vocês são elementos que são transparentes, permitem refração, ou adaptação, ou mudança de tamanho, não é? A retina é a tela, é onde nós temos células ou elementos fisiológicos, vamos dizer, capazes de serem sensíveis à luz. No fundo do olho, onde é a retina, que você vê aqui, nós temos os cones e os bastonetes. Eles são de geometria levemente diferente. Enquanto os cones são capazes de identificar a cor, isso nós vamos ver numa aula adiante sobre cores e sensações, nós temos os bastonetes, esses sim são capazes de ver mais e menos luz. Então, eu diria que os bastonetes são capazes de enxergar o mundo branco e preto, mas mais intenso, menos intenso. É onde a gente vê a forma, é onde a gente vê o quanto de luz vem de cada parte. E os cones, esses não, esses vão dar o colorido da vida aí. Muitas pessoas têm deficiências fisiológicas aqui, portanto não enxergam cores, né? E só são capazes de enxergar as intensidades. Então, para eles, o mundo é o chamado mundo tom de cinza, mais e menos luz, sem característica de cor. Muito bem. De uma forma mais assim detalhada, a retina tem uma estrutura complexa, onde recebe luz, a luz passa por uma estrutura para atingir os elementos sensores que ficam em diferentes locais. Primeiro, você passa a luz por uma parte, que são células sensoriais, nervosas, e depois chega nos fotorreceptores. Interessante porque a natureza fez dessa forma. Isso cria complicações, porque se eu tenho alguma deficiência aqui, borra, né, ou cria distorções, ou mesmo bloqueia parte da luz que vai chegar. Isso é degeneração do sistema de detecção do olho, que eu vou falar também numa aula onde eu vou falar das cores, eu aproveitarei para falar das degenerações, né? Muito bem. Então essa é a fisiologia do olho, né? A retina é essa camada fina, sensível à luz, mas ela é interessante que a luz passa por uma região antes de atingir. Se você tiver inflamação aqui,
você acaba tendo uma degeneração. No olho existe um ponto que é a saída dos nervos. Esse ponto não tem elementos sensíveis, é um ponto cego. Então todos nós temos uma parte da retina que a gente não enxerga. Quando a imagem vai para aquele ponto, você não enxerga. Eu já fiz esse teste para várias pessoas e disse que não tem um ponto cego. Todo mundo tem um ponto cego, que é exatamente a região da retina, onde os nervos, todos aqueles nervos formam um cabo que vai para o cérebro. Ali não tem receptores. E você pode testar o seu ponto cego. Nós vamos fazer um teste aqui agora. Você pegar uma folha de papel, se você fizer um X e a 7 centímetros fizer um círculo. Agora você vai fazer a seguinte experiência. Você vai, por exemplo, eu vou tampar o olho esquerdo e vou olhar com o meu olho direito no X. E vou aproximando o papel, olhando somente o X. Obviamente o campo visual faz com que eu enxergue. Aqui está assimétrico, que é para você fazer com os dois olhos, claro. Então, eu olhando apenas com o olho direito nesse aqui, esse ponto vai formar uma imagem dentro do meu olho. Embora eu só estou focando nesse, eu vejo o outro. Se eu for aproximando, chega uma hora que esse ponto desaparece. Esse é o momento onde a imagem foi formada sobre o ponto cego. Você botou aqui um objeto de tal maneira que o ponto, o X está formando no lugar certo, mas aquele ponto, o círculo, vai formar sobre o ponto cego. Você pode identificar o seu ponto cego fazendo isso, todo mundo deve fazer, porque se você não está vendo, você tem alguma anomalia que a ciência quer estudar. Então esse é o teste do ponto cego. Tá certo? É como colocar um objeto que tem o X e o ponto. E o círculo. E o círculo, a imagem dele, se forma sobre a região que não tem sensores, que é o ponto cego. E isso é perigoso, porque às vezes você está olhando no carro e a imagem do outro carro se formou no ponto cego. Não é o ponto cego do espelho. Às vezes o espelho também não é capaz de ver. Mas mesmo que a imagem esteja dentro, ela pode sair do seu sensor. Você pode não ver um detalhe olhando uma imagem, se coincidir ela cair no ponto cego do seu olho. O olho ele é relativamente complicado, mas nós acabamos simplificando, fazendo um modelo que nós chamamos o olho reduzido. O olho reduzido tem uma abertura, tem uma primeira lente e tem uma superfície esférica de projeção. Normalmente essa lente, isso aqui tem uma dimensão de 0,5 centímetro, isso aqui tem uma dimensão de 1,5 centímetro. E você tem que lembrar que quando eu coloco um objeto, para que você possa enxergá-lo, a projeção dele, a imagem dele, tem que ser projetada na sua retina. E tem que ser projetada com nitidez. Se por acaso a imagem formou antes ou depois, você não tem visão com nitidez. Então isso é uma frase para a gente guardar. A imagem tem que estar sob a retina em qualquer situação. Muito bem, então eu tenho um objeto, vou lá, uso tudo que eu aprendi de ótica refrativa para formar uma imagem que aqui eu desenhei ela já projetada na superfície curva aqui, que é a retina. E é isso que você pega com suas células sensoriais e transfere, identificando formas, é como uma coleção de detetores. Aliás, uma câmara CCD é exatamente isso. É uma coleção de detetores, cada um pega uma parte e forma a imagem, tá certo? É a mesma coisa a retina nossa. Muito bem. Então o olho tem a propriedade de acomodar, porque se eu pegar um objeto nessa posição, eu tenho que ter umas lentes com uma certa característica para formar a imagem aqui. Se eu afastar o objeto, eu preciso outras características. E esse é o poder de adaptação do olho. Então, para poder ver objetos a diferentes distâncias, o olho tem um poder de acomodação muito importante, que nós chamamos de acomodação visual. Então, essas lentes mudam. Tem músculos aqui, por isso que o olho tem que ser irrigado, que comprimem ou relaxam o olho, permitindo variar as características ópticas dos elementos que compõem o olho. Tá certo? O músculo ciliar, que é aquele lugar lá que eu mostrei para vocês, ele pode relaxar ou contrair, mudando o foco. Se eu tiver um objeto aqui, a imagem está ali, tá certo?
para objetos muito distantes, existe um ponto onde ainda vemos nitidamente, que é o chamado ponto remoto. Um olho bom é um olho que tem um ponto remoto no infinito. Esse é o olho normal, bom. Tá certo? Ele só perde a visão se o objeto for muito distante, né? Do ponto de vista prático, seria como se fosse uma lente que o objeto está no infinito. O ponto mais distante que eu sou capaz de acomodar meu olho para ainda enxergar é chamado ponto remoto. O olho tem dois pontos que são importantes, ponto remoto e o ponto próximo. Lembre-se que a imagem só é vista e interpretada corretamente se ela é formada na retina, normalmente invertida. O cérebro faz a conversão, né? Então, é incrível que toda imagem que a gente enxerga inverteu. E o cérebro corrigiu de novo para que a gente não cometa o erro de beijar o pé da menina ao invés da boca. É uma coisa complicada. Bom, o olho relaxado, ele pega um objeto que está no infinito, ou seja, muito longe, e forma a imagem na retina. Esse é o olho relaxado normal. À medida que o objeto se aproxima, a imagem passa a se formar além da retina. Então imagine que eu tenho aqui uma lente, né? Agora estou simplificando, nós somos agora os experts em lentes, então já desenhei uma lente que representa todo o olho. Um objeto que está no infinito, o ponto remoto dele está lá no infinito, a imagem se forma na retina. Se você aproximar um objeto aqui, obviamente, basta fazer a construção geométrica, a imagem está além da retina, então você não vê nitidamente. É necessário acomodar essa lente, né? O olho tem que aumentar a convergência à medida que os objetos se aproximam, para você poder formar a imagem de volta na retina e ter a nitidez, profundidade de imagem que o olho normalmente tem. Então é necessário a acomodação. Você acomoda o olho para qualquer lugar? Não, a gente tem um poder de acomodação. Se você pegar a sua mão e começa a aproximar, chega uma hora que fica confusa, né? Então, você tem também uma distância mínima capaz de acomodar, que é o ponto próximo. Então, nós temos dois pontos importantes do olho humano. O ponto remoto, que normalmente não muda com o avanço de idade, e o ponto próximo, que é meu poder de acomodação, o ponto mais próximo que o meu olho é capaz de acomodar e formar uma imagem na retina. Ninguém vai ler, claro, tem gente que tem problema, mas ninguém vai ler um texto colando o livro, não vai conseguir ler adequadamente, embora você ache quanto mais próximo melhor, não, nesse caso não. Então tem os dois pontos. O ponto próximo, ele muda com a idade. Quando você tem 10 anos, ele é 10 centímetros. Quando você tem 60 anos, ele é 100 centímetros. Por isso que as pessoas gostam de ler distante. À medida que você vai ficando mais velho, o poder de acomodação do ponto próximo muda, então você começa a afastar o objeto. Muito bem. Então, para mostrar para vocês como que o olho funciona como instrumento óptico, tem os dois pontos, o ponto próximo e o ponto remoto. E o olho, fantasticamente, consegue se acomodar para formar qualquer objeto que você colocar nesse intervalo, ele forma a imagem na retina e você tem a nitidez de observação. Essa é a chamada região de acomodação para esse instrumento óptico precioso que é o olho. Normalmente, você tem a chamada, normalmente o ponto remoto vai para o infinito para uma pessoa normal. Nós definimos um parâmetro que é o poder de acomodação do olho, que é chamado amplitude de acomodação. Essa equação não tem nada a ver com aquele outro. Ele pega o ponto remoto inverso, pega o ponto próximo inverso. Um sobre o ponto próximo tem que ser sempre a distância P, o ponto próximo, essa distância é sempre menor do que a outra. Então essa grandeza é sempre positiva, né? Porque um sobre o ponto próximo vai ser maior do que um sobre o ponto remoto. O problema é que se isso aqui for zero, o seu olho ficou rígido. Quando o ponto próximo é igual ao ponto remoto, seu olho ficou rígido. Esse é o momento que você não tem mais nada para fazer com você, a não ser conduzir para o local de descanso eterno. Muito bem. O ângulo visual, como já disse, eu defini anteriormente, é o ângulo formado pelo objeto, né?
e existe um ângulo aqui que nós somos capazes de enxergar. Se eu afasto o objeto, o ângulo diminui, o olho acomoda, a imagem sempre está na retina, porém o ângulo é diferente. E existe um limite de observação. Bom, primeiro deixa eu dizer que à medida que eu afasto os objetos, o ângulo diminui. E o meu poder de resolução também diminui. Isso dá origem a uma outra quantidade importante, que é a acuidade visual. O que é a acuidade visual? É o menor ângulo que você pode resolver. Se eu tivesse dois objetos, ou dois pontos, a essa distância tem um ângulo. Se eu afastar muito, o ângulo diminui tanto que eu perco a acuidade visual. Normalmente eu meço por ângulo, o tamanho das coisas dividido pela distância, né, e eu tenho um poder de resolução espacial. Esse ângulo, por ser humano, é 1 minuto de ângulo. Então é 1/60 do grau. Isso faz com que, se você tiver a 25 centímetros, você é capaz de ler 0,07 milímetros. Por isso que você pega um jornal, você vê até a granulação do papel a essa distância, porque está dentro do seu poder visual. Se você afastar um pouquinho mais, você não sabe do que o papel é feito. Então existe também esse poder que é importante, caracteriza muito o olho, e estas são as grandezas que a gente utiliza para caracterizar o olho. Bom, então, como nós vimos, o olho é um instrumento óptico, formado essencialmente por elementos refrativos e com poder de acomodação. Eu expliquei um pouquinho da fisiologia, mas do ponto de vista de instrumento óptico, ele é um sistema cujo foco é capaz de ser adaptado. E aí tem dois pontos que são importantes. O ponto próximo, que é o meu poder de ver o objeto mais próximo possível, e o ponto distante, que é o meu poder de ver o ponto mais distante possível. Essas duas grandezas é que dão ao olho as suas características de normalidade ou não. E isso nós veremos na próxima aula. Até lá.